Olá pessoal, boa tarde. Seguinte, teve algumas pessoas aí que pediram algumas coisas e o nosso amigo Fred também pediu que tinha algumas dúvidas, como utilizar o Multiview, como fazer isso aí funcionar, o Multiview chamando um menuzinho, no caso que é o Multiview, fazendo uma chamada de um outro formulário, né? E esse formulário se ajustando ali dentro da aplicação. Então assim, devido a vários pedidos, eu fiz aqui uma dica rápida para vocês aqui como utilizar o Multiview. Vou mostrar aqui a aplicação rapidamente, né? Então aqui eu coloquei o Multiview linkado a um botão que ele tem uma propriedade, tá? Então ao clicar ali, ele mostra ali. Então vou clicar cliente, ele vai automaticamente chamar o que seria o cadastro de cliente, né? Para cadastrar cliente, são exemplos aqui. Vou adicionar um novo cliente, eu clico aqui para adicionar um novo cliente. Então XX2 telefone 333, aí vou gravar, ele retorna. Eu vou chamar o outro formulário. No outro formulário eu não fiz nada, mas ele está aqui preparado, né? Vou voltar de novo lá, tá lá nossos cadastros. Vou editar um determinado, tá aqui. Então, quer dizer, o menuzinho aqui ele aparece e some conforme você clica nas opções, certo? Então, vou mostrar para vocês aqui como que é simples isso aqui, não tem muito segredo isso. Mas devido a, assim, existe vídeos na internet sobre o assunto, sim. Mas muitas vezes tem uma complexidade, a pessoa coloca muito mais coisa do que muitas vezes a pessoa iniciante não tem um certo conhecimento ainda, então assim ele fica meio confuso, porque ele começa a ver tanta coisa, tanta informação, que muitas vezes ele se perde no tentar construir aquilo que se propõe a construir, que é uma coisa simples, que o simples é difícil. Então eu vou mostrar aqui no Delphi como que ficou essa aplicação, bem simples. Então aqui, ó, no caso, o que eu tenho aqui neste formulário que eu executei ali? Esse botão é um speed button, é um componente speed button, tá? Então aqui é um speed button, é um componente simples. O nosso, aqui eu tenho um toolbar, né? Aqui no caso eu coloquei um layout dentro do toolbar, porque eu carrego o layout dos formulários aqui para dentro deste layout, deste outro layout também. Vou mostrar isso, né? Mas só para mostrar aqui, eu vou clicar aqui, ó, no nosso Multiview. Nosso Multiview está aqui. Eu vou dar 2 cliques nele para ele poder aparecer aqui, né? Então quando eu dou 2 cliques aqui, ele já me aparece aqui como que ele iria aparecer lá no seu dispositivo e tal, né? Então aqui já é uma coisa na realidade. O que eu coloquei aqui dentro do Multiview? Multiview é simplesmente como se fosse um painel. Não tem nada dentro dele, ele não tem menu, não tem nada. Ele tem é como se fosse um painel. Dentro do Multiview, o que eu coloquei? Eu coloquei aqui um label sobre um layout para ficar no topo, para escrever menu principal, ou sei lá o que seja. Isso aqui que está aparecendo aqui também, cadastro, tá vendo que está agrupado, como se fosse agrupado. Na realidade isso aqui é o que? É um list box. É um list box, simplesmente um list box dentro da Multiview. Não tem programação nenhuma aqui, é arrastar componente mesmo, tá? Então aqui, o que eu coloquei? Aí eu criei ali dentro do list box, né? Aqui como se fosse o grupo, né? Crio o grupo, né, e dá a descrição para ele. Aqui é um item, né? E aí, no caso isso aqui, o que eu fiz nesse item aqui? A gente vinha aqui no evento, o onClick. Eu criei uma procedure chamado abreForm, tá? Que essa procedure é nada mais que isso aqui, ó. Tá vendo que aqui dentro do formulário praticamente não tem nada de programação. É o que? É essa procedure que eu fiz, abreForm. Por que eu fiz isso? Porque os formulários que a gente vai abrir aqui, no caso que eu estou chamando, formulário de cliente, formulário de fornecedor, ou assim sucessivamente de acordo com o seu menu, tá? O que eu faço? Né? Até inclusive isso aqui está bem explicado, quem explica muito bem, tá, o Adriano do TDevRocks,
ele explica isso aqui também muito bem, né? Então não vou explicar aquilo que muitos já explicaram, mas assim, eu vou dar uma repassada rápido, porque eu quero fazer uma coisinha rápida para o cara só ver que é o seguinte, não tem segredo nenhum em colocar isso funcionar, tá? Então assim, ó, o que eu estou fazendo nessa procedure abre form? Eu vou passar a classe do formulário que eu quero que seja aberto, ou seja, que seja mostrado. Aqui simplesmente estou falando assim, ó, o formulário que está, que eu vou, no caso que como eu criei uma variável aqui, ó, tá vendo? Form ativo. Por quê? Porque eu tenho que saber se tem algum formulário ativo ou não para poder descarregar um determinado formulário e carregar outro. Então, eu primeiro pergunto assim, na minha variável form ativo, tem alguma coisa ali dentro? Não, não tem. Então, eu vou criar quem eu estou passando aqui, tá vendo? Que aí, no caso, é o application.formCreate. Quem que é? A classe que eu estou passando aqui para o meu abreForm, para essa variável form ativo. Criei, certo? Aí aqui eu pergunto, eu simplesmente faço o seguinte, eu criei duas variáveiszinhas locais aqui, que uma é layout form e outra layout top. Por que isso? Porque eu quero pegar, eu vou mostrar aqui, ó, o meu formulário de cadastro de cliente tem o quê? Eu tenho ali um layout topo, que é onde eu tenho ali a descrição, eu tenho a figurinha, né, que é do cadastro de cliente. No meu cadastro de fornecedor, a mesma coisa. Eu tenho lá. Isso aqui, esses formulários, né, aqui eu estou trabalhando com herança, gente. Esses formulários aqui herdam do formulário que eu criei aqui, chamado Pai Cadastro, que ele já tem essa formatação já pronta, tá? É onde eu tenho o topo, eu tenho um tab control aqui, que eu tenho uma aba lista e uma aba dados, que é onde teria os dados do cliente, tá? Então, é herança. Então, ou seja, aqui nesse meu formulário, aqui sim eu tenho o que eu tenho aqui, ó. Eu só tenho uma coisa que eu criei lá no meu formulário de herança, uma propriedade, que é aqui, deixa eu mostrar a propriedade que eu criei aqui, porque aí você programa em um lugar só e o restante praticamente já fica pronto. Eu criei uma propriedade aqui, ó, chamado BDQuery, certo? Mas por que você criou isso? Você podia ter lá... Não, eu quis fazer dessa forma. Então, assim, cada um tem a forma de fazer. Aqui eu quis fazer dessa forma. Eu criei aqui uma propriedade BDQuery que cada cadastro que você for fazer, né, no caso dessa minha aplicação aqui, como eu herdo desse formulário aqui, o que eu tenho que preencher? Eu tenho que preencher isso aqui. Então, aqui, ó, a única coisa que eu fiz para o formulário estar funcionando aqui, ó, tá? É o que? Eu simplesmente preenchi a minha propriedade BDQuery com quem? Com a query que eu tenho lá no meu data módulo, que é a query de cliente, tá? Aqui eu fiz um exemplo, utilizando o Faridac, tá? E utilizando, gravando essas informações dentro de um SQLite. Isso aqui ia rodar dentro de um móvel, né? Dentro de um celular, dentro de um tablet e assim sucessivamente, tá? Então, assim, eu só estou dando uma pincelada, tá? E aqui o foco aqui é só mostrar o multiview funcionando. Que é o que? Ele vai chamar, mostrar, desaparecer e aparecer novamente. Então, assim, eu só vou fazer um videozinho rápido, mais focado no multiview, que ele chamando e mostrando. E aqui depois, se alguém tiver qualquer dúvida, pode postar no link aí embaixo, aí dúvida, alguma coisa nesse sentido, que eu volto a explicar e tal. Então, voltando aqui, na nossa aplicação em si, né? Então, a minha função aqui, no caso de abreForm, né? Essa procedura aqui que abre form, eu tenho essas duas variáveis. Já expliquei aqui, ele vai verificar
o formulário ativo tem alguma coisa nessa variável? Não, não tem. Então eu vou criar o formulário. Se tiver alguma coisa, o que eu faço aqui? Eu simplesmente vejo se é o mesmo, porque eu posso estar clicando, clicar em cliente. Ele abriu o formulário de cliente. Aí eu vou lá, clico no menu e clico em cliente de novo. Você entendeu? Se ele clicar de novo, não vai fazer nada. Ele vai sair fora aqui. Agora, se ele clicar em um que não seja o cliente, aí foi fornecedor, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui, dou um dispose of, porque em dispositivo não se usa free and new, é o dispose of, tá? E aí eu ainda para garantir aqui, eu seto para new a minha variável, né? Então eu limpo da memória e seto a variável para new. Aí aqui, no caso aqui, se ele clicou em outro diferente, aí ele vai vir, dar o create. Aqui ele vai fazer o que? Pegar lá, no meu form que o cara clicou, cliquei lá em cliente. Ele vai vir aqui dentro do cadastro de cliente, vai vir aqui, quem que é o meu layout top? Ah, é esse cara aqui. Ele vai pegar esse objeto, tá? E vai jogar aqui para dentro dessa minha variável. Aí eu vou perguntar assim, ó, a minha variável tem o objeto? Porque aqui eu encontrei, porque aqui eu estou dando um find. Então, por exemplo, eu posso pegar um formulário que não tenha topo, por exemplo. Mas nesse caso aqui, ele tem, né? Mas se não tiver, aqui eu estou perguntando, ele tem alguma coisa? Porque nesse momento aqui, ele está recebendo alguma coisa. Se ele não encontrou, ele não vai receber nada. Então, ele não vai ter, então ele não vai fazer isso aqui. Ele não vai dar o add object para o meu topo aqui, ó, porque eu quero que apareça o quê? Eu quero que apareça nesta região, eu quero que apareça esta informação nesta região, certo? Automaticamente ele vai pegar aquele objeto, este layout top, e vai adicionar aqui neste outro objeto, tá? Então, isso aqui é o que está sendo feito. A segunda coisa que é feito o quê? Mesma coisa. Eu vou lá, pego o layout form, que no caso aqui é o restante daqui para baixo. Ó, se você ver aqui, na realidade, tá aqui, ó. Tá vendo? Ele pega tudo que tá aqui, tá vendo? Layout form. Tudo tá dentro do layout form. E faz a inclusão dele também nessa outra variável minha aqui. E aí eu faço a pergunta, mesma coisa, e dou o add object. Ou seja, eu adiciono ele aqui nesse aqui, ó, tá vendo? Ó? Layout forms. Então eu venho e adiciono aqui, tá? Ah, mas está aqui o multiview está aqui dentro também do layout, não vai dar, não, porque quando você ele vai estar, ele sumiu o menu. Quando você clica, o que ele faz? Ele some. Por quê? O layout view, ele tem várias propriedades aqui, ó, como ele vai funcionar. Então você tem aqui platform behavior, que ele vai trabalhar conforme a plataforma, no caso para Mac, iOS, Android, né? Outro tipo dele aqui que é o dockable, né? Que ele fica bloqueado ali, um panel mesmo, tá? O poppable, ele meio que separa, depois eu posso mostrar individualmente cada um deles, tá? E aqui navigate panel, e assim ele tem essas opções que tem para o multiview. No caso, eu optei pelo draw, porque aqui o objetivo era o que? Da aplicação, que quando o cara clicar lá no menu, tal, ele realmente sumisse, ele sumir. E quando ele clicar de novo aqui no nosso botão, mas esse botão o que tem de programação? Não tem nada de programação nesse botão. Por quê? No próprio multiview tem uma coisa aqui, uma propriedade chamado Master Button, que é aqui que muitas vezes as pessoas erram, tá? Eles querem programar aqui, não, quando clicar num botão faz isso,
esconde, aparece. Não precisa nada disso, gente. Tem que saber utilizar o componente, as formas que tem dele. Automaticamente eu só liguei este botão a esta propriedade Master Button. Quando automaticamente eu clicar nesse botão, quer ver? Eu vou dar 2 cliques aqui, ó. Não tem programação nenhuma. Não tem nada programado nele, tá? E como que ele funciona? Porque ele está ligado a esta propriedade do Multiview, tá? Master Button, aqui, tá? Então, no Master Button, quem que é o Master Button do Multiview? É o meu Speed SPD menu, que eu dei o nome aqui de SPB menu, tá? Então, eu tenho que vir aqui na minha propriedade Master Button. Então, vim aqui, propriedade Master Button, tá aqui, Master Button, tá vendo? No Master Button, eu poderia ligar em outro componente. Aí eu liguei no componente, no meu botão. Aqui o meu botão, a única coisa que eu fiz foi o que? Colocar aqui o meu Style Lookup, como... Aí eu poderia colocar o outro botãozinho qualquer aí, só para... aqui ó, o draw, tá? Então assim, é bem simples, não tem segredo. Então assim, tem que saber utilizar o componente, tá? Então você está vendo que na aplicação em si tá funcionando, não tem muito código, tá? O único código aqui é essa procedura aqui para facilitar também, né? Que isso aí você também, se quisesse fazer individual, você poderia, mas aí é uma questão de facilitamento, porque basicamente você vai simplesmente abre o form tal, e aí ele já faz a execução, né? Então assim, vou executar novamente. Você vê que não tem nenhum segredo, assim, coisa, precisou programar, não. Olha lá, eu vou clicar, ele apareceu, automaticamente isso aqui ele que faz, tudo isso aqui. Cliquei em cliente, abriu lá o cadastro cliente, tá? Então tá lá no cadastro cliente. Eu quero editar esse outro cliente aqui, posso aqui, é o FFFD, tá? Vou gravar, não vou gravar, posso clicar em voltar, tá? Então quer dizer, aqui a programação também não está no formulário em si, tá lá no formulário de herança, que recebe a herança, tá? Vou mostrar aqui de novo aqui a programação que tem aqui no nosso cadastro, porque aqui dentro do cadastro em si, vou mostrar novamente, a única coisa que eu fiz foi preencher uma propriedade que eu criei chamado BD Query. Por que eu criei essa propriedade? Porque aqui no meu cadastro, aqui sim, eu tenho algumas programações, que é o que? Por exemplo, quando o cara clica aqui no botão, que é o que? Adicionar um novo. Como ele é um cadastro que vai ter herança, ele vai herdar para alguém, então eu não sei se vai ser cadastro cliente, cadastro fornecedor, cadastro produto, cadastro de atendente, cadastro o que seja, tá? Quando ele clicar aqui, como é uma herança, olha aqui. Aqui sim eu pergunto da minha variável. Aí eu perguntei da minha variável. Minha variável está preenchida. Por quê? Se o cara esquecer de preencher lá, aqui ia dar uma access violation se eu não colocasse aqui se ele existe ou não, para me dar um append. Tá? Que é isso? Simplesmente ele vai dar um append. Vai dar um append em quem? Quem que é essa variável aqui? Ele recebeu o nome aqui, ó. Na verdade é como se ele tivesse dado append aqui, no caso, no cliente. Um exemplo, tá? Porque aqui na realidade eu estou jogando a informação para a propriedade. Minha propriedade é quem? BD Query. Aqui a minha propriedade, aqui eu vou vir aqui na propriedade para você ver, BD Query. Só que a minha propriedade BD Query lê da minha variável, que eu criei uma variável privada, tá? Que é só para acesso aqui deste formulário. Então eu não tenho acesso a essa
Quando eu estou lá em outro formulário, lá que eu herdei ele, eu não tenho acesso direto nele. Eu tenho acesso a quem? A minha pública aqui, a minha propriedade. Minha propriedade lê desta variável e escreve nessa variável por um set. Porque aqui, se eu quisesse... Por que eu deixei set, não deixei lendo direto ela? Porque se eu quiser fazer no futuro alguma implementação aqui, alguma checagem, alguma coisa, eu utilizo aqui, tá ok? Então aqui, o que eu tenho de programação aqui? Quando a pessoa, então vamos lá, quando a pessoa clica em inserir, eu faço o quê? Um append e criei aqui um muda aba, simplesmente para mudar a abinha aqui de listagem para dados, tá? Então aqui no cliente, o que vai acontecer? Ó? Eu tenho a minha listagem de dados que eu tenho aqui, nome e telefone, tá? Então eu estou na lista, o cara clica em adicionar, ele vai para dados, tá? Então aqui o meu PyCAD faz isso aqui, muda a abinha, tá? Quando ele está aqui dentro do dados, se ele clicar em retornar aqui, ele simplesmente muda a aba, tá? Se ele clicar aqui, que no caso que é o botão gravar, né? O que ele faz? Eu vou lá, vejo se essa variável minha está preenchida mesmo, e eu dou o post, simplesmente dou o post. Por quê? Porque eu estou dando um post lá na minha query cliente, tá? Deu o post, gravou, pronto, mesma coisa. Aqui eu não fiz muita programação aqui, no Create eu simplesmente mandei ativar sempre a aba lista, né? Mandei tirar para ele não poder aparecer essas abinhas aqui, eu simplesmente tirei, e aqui eu estou vendo se a variável foi preenchida lá, eu simplesmente dou o open, tá? Então não tem muito segredo aqui também não, tá? Então é basicamente isso aí, pessoal. Então é bem simples, não tem segredo nenhum em trabalhar com multiview, tá? Então é bem simples você trabalhar com multiview, tá? Então vou executar aqui mais uma vez, tá? E vamos encerrar aqui esse exemplo utilizando o multiview, tá? Então aqui, ó, ficou bem simplesinho, tá? Não tem segredo algum, tá? No multiview, tá ali. Vou pegar o outro ali, tá? Não tem nada nesse formulário, não criei, tá? Pronto, tá aí nosso multiview funcionando, tá ok? Um grande abraço a todos. Quem quiser manter algum contato, tá aqui meus dados, tá? Quiser mandar e-mail, pode mandar. E vou fazer um próximo vídeo, até inclusive utilizando a mesma aplicaçãozinha aqui, mostrando uma questão de Access Violation. Um grande abraço a todos.